RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Fala galera, bem-vindos a mais um Que Game é Esse na sua RDC TV. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Battlefield 5 e mais 3 jogos não terão dublagem em português. E os números da Sony no primeiro trimestre do ano. Fique conosco e participe no Facebook e no Twitter. E começamos o programa com uma notícia não tão boa assim. A Warner Bros. Confirmou nessa semana que Battlefield 5 não terá dublagem em português. Segundo a companhia, a ausência de dublagem foi uma escolha feita para manter a autenticidade dos vários idiomas falados no jogo. No mesmo evento, também foi anunciado que Devil May Cry 5, Anthem e Resident Evil 2 chegarão ao país legendados, enquanto Assassin's Creed Odyssey virá dublado. Battlefield 5 tem lançamento previsto para 19 de outubro no PlayStation 4, Xbox One e no PC. Bom, boa tarde, Liliana, boa tarde, Eric. Vocês acham que... Porque já faz algum tempo que os jogos vêm vindo em português. Vocês acham que isso prejudica a autenticidade do jogo? O que eu acho que quiseram fazer nesse caso aí, sinceramente, foi cortar gasto, ok? A autenticidade do jogo não importa muito o idioma, só dependendo de algumas situações no jogo, por exemplo, né? Digamos o personagem principal, ele não precisa, se ele é um americano, ele não precisa vir na dublagem original em inglês. Ele pode vir dublado em português, não tem problema. Dá uma identificação com o jogador. Além do que, Battlefield 5, nesse caso pelo menos, ele não vai ser totalmente autêntico, né? Não vai trazer a real experiência da Segunda Guerra Mundial para o jogo, como era, por exemplo, Medalha de Honra e alguns jogos mais antigos da franquia. Só que, por outro lado, aí já é a minha opinião pessoal. Como eu joguei muito poucos jogos dublados em português, para mim, a dublagem original ela é sempre mais fiel, ela traz a experiência real do jogo, sabe? Para mim, pelo menos. Eu joguei muito Final Fantasy, alguns jogos históricos assim, e a dublagem original, principalmente jogos japoneses, elas trazem essa autenticidade. Fazem entrar no clima, assim. Faz entrar um pouco mais no clima. Agora, para um jogo que ele é bem ficcional mesmo, não bem ficcional, mas vai trazer elementos ficcionais, como Battlefield 5, eu acho que essa coisa de não dublar por manter a autenticidade dos idiomas falados é meio balela. Vejo por quê, vejo porque sim, mas também vejo por que não. Eu acho meio balela, não sei se tu... Eu acho importante pela essa questão de manter a qualidade, porque as cenas elas são montadas, inclusive o movimento da boca dos personagens nos jogos também são trabalhados em cima disso, para que a dublagem, naquela linguagem no país onde o jogo foi feito, ou com a linguagem que eles querem lançar, padrão mesmo, né, acaba fazendo com que a dublagem e a emoção das frases, do diálogo dentro do jogo tenham melhor qualidade no original, né. Mas eu acho que o que complica, infelizmente, jogos que nem eu já joguei o GTA V, por exemplo. Ele é um jogo que é muito movimentado. Às vezes tu tem que sair de um ponto e ir até outro de carro e tu tem que ir cuidando do trânsito e coisas do tipo e aquilo sempre atrapalha. Se o jogo é apenas legendado e a pessoa não tem um inglês fluente, como é a maioria dos casos das pessoas, tu não consegue entender a história 100%. Tu vai pegar ela muito pouco. Talvez tu vai entender o básico dela, que é 20, 30%, ou então tu teria que parar de jogar, tu teria que parar o carro ali, por exemplo, no caso do GTA, e acontece no Battlefield também, que tu vai perder o diálogo dos personagens dentro do jogo. Tu acaba pegando a história quando dá as cutscenes, os vídeos, entre uma cena e outra. Aí nesse momento tu pega a história, mas tu perde detalhes, né? Eu gostei do exemplo de GTA porque há pouco tempo eu estava jogando ele, e tu tá dirigindo e dá um diálogo de
Às vezes 3, 4 minutos. Às vezes 5 minutos de diálogo, tu vai de uma região do mapa muito longe a outra e os caras não param de falar, entendeu? E é uma história. Por exemplo, o Trevor tá contando uma história pro Wade, eu acho, não esqueci o nome. E é uma história longa e é uma história que tem a ver com a personalidade do personagem, né? E toda a construção dele durante o jogo. E eu acho super importante. Não é que eu joguei tava em inglês, mas legendado em português. E eu consigo ter essa coisa de olhar para a legenda e olhar para o jogo, mas tem gente que não consegue, que não tem essa troca de foco rápida e acaba por perder. Perde uma parte legal da história do personagem, da construção do personagem, né? Bom, a Sony divulgou os resultados trimestrais durante a última semana. A novidade dos números é o aumento da venda de jogos digitais, que somam 43%. Comparado ao trimestre passado, houve um aumento de 4%. Em valores, a empresa acabou o mês de abril faturando 750 milhões de dólares. Também foi anunciado que o PS4 alcançou a incrível marca de mais de 82 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento em 2013. Número muito próximo dos 84 milhões do seu antecessor e mantendo o posto de console mais vendido da 8ª geração. Eric, tu já tá sentindo essa mudança dos gamers lá pela IGS? Sim, como vendedor, digamos assim, né, como eu faço parte de uma loja, a gente vê que o PlayStation 4 hoje, ele é o console mais vendido. Não é de hoje, não é só o PlayStation 4 que eu acho que domina as gerações nas últimas 4 gerações. O PlayStation 1 acho que foi um grande marco, foi uma grande evolução na época. Sim, mais de o PlayStation 2 milhões, ele foi né? disparado em relação aos outros. O Play 1 ainda tinha o Nintendo 64 que vendia muito bem. O PlayStation 2 ele caminhou um pouco mais sozinho. Teve o GameCube e aí um pouquinho depois surgiu o primeiro Xbox. Só que aqui ele acabou não popularizando tanto. Acho que o Play 2 daí dominou muito. O Play 2 foi o console mais vendido da história. Se eu não me engano, eu não sei se o Nintendo Wii não bateu ele. Não, ele foi o Play 2. O Play 2 sendo o console continua mais vendido maior. da história, sim. Depois agora o PlayStation 3 teve uma briga muito mais parelha com o Xbox 360. Sim. Eu acho que foi a geração mais parelha de todos. Apesar que daí teve o Nintendo Wii que acabou não tendo o mesmo poder gráfico, mas acabou vendendo muito pela sua tecnologia e pela interatividade, né? Que foi uma grande evolução. A Nintendo também. sempre vende nisso, né? Ela não costuma brigar por gráfico, ela não entra nessa briga com as outras produtoras, ela não faz isso. Ela foca mais na diversão do que no hardware, porque ela sabe que tanto a Sony quanto a Microsoft já tentam colocar tudo que é de ponta, e como os jogos dela é um pouco mais estilizados, um pouco mais infantis, digamos assim. Infantil não é uma boa palavra. Não é a boa palavra, mas é que o pessoal identifica os jogos desse jeito, né? Eu sei. São jogos mais divertidos, mais interativos, como ele falou agora. Então a Nintendo ela não precisa de um gráfico top, assim, uma realidade absurda, sabe? Então ele consegue divertir com aquela qualidade que eles fazem ali. Assim como o Nintendo Switch que tem agora, tem pouquíssima diferença gráfica para o Nintendo Wii U, só que ele teve uma evolução muito grande na questão dos jogos, a plataforma para poder fazer o desenvolvimento dos jogos, porque o Wii U sofreu com a falta de produtoras third party, né? Ficou muito mais nos seus exclusivos. Sim. E agora elas... basicamente só exclusivo, né? Tem muito pouca coisa que é... Eu acho que os próprios futebol, que é importante ter o futebol hoje é um dos jogos mais vendidos em qualquer plataforma. E o Nintendo Wii U não teve futebol para ele praticamente. Eu acho que teve um PES, tem um FIFA, mas foi bem antigo e ficou com uma qualidade muito aquém, né? Dos outros. Não é tão bom assim, não. Realmente. E agora o Switch não, o Switch já abriu. Tem vários jogos como o Wolfenstein 2, que é um jogo de ponta do PlayStation 4 do ano, foi adaptado e lançado para o Switch, entre outros também ali. A Bethesda é uma que está investindo bastante no console. Ela já fez o trabalho dela de sempre, né? Foi colocar o Skyrim direto na nova plataforma. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Coloca coloca em todo lugar. Ela coloca Skyrim em todo lugar. E agora o... Não, pode continuar, Eric. O PlayStation 4 agora mostra também como a Nintendo vem muito bem também no mercado com o Nintendo Switch. Ela já, em um ano e pouco, recém que foi lançado o seu console, ela já está quase alcançando a Microsoft nos números. E agora, o PlayStation 4, ele já tem mais que as duas
concorrentes somadas, ele tem um número maior que eles. Se eu não me engano, são 82 milhões que a Sony divulgou agora. E o Xbox One, há boatos, apesar de a Microsoft não ter informado ainda, de que é em torno de 25 a 30 milhões de unidades. Isso, né? E o Nintendo Switch está na casa dos 20 milhões. Só que o Nintendo Switch lançou há 1 ano e 3 meses. O Xbox One lançou em 2013. Então tu mostra que nessa geração, quem está correndo muito atrás mesmo, na verdade, é a Microsoft. E a Sony continua como desde o PlayStation 1 sempre forte, né? Bom, não esquece de deixar teu recado e mandar tua opinião sobre o programa. Vamos para os comerciais e já voltamos. Voltamos com Que Game é Esse? E queria convidar agora os meus amigos Eric e Juliano a jogar e também contar um pouco sobre Unravel 2. Meninos, que game é esse? Me conta. Ele é um jogo indie, né? Ele ficou bem famoso pela gameplay divertidinha e leve que ele tinha, porque ele lançou o Digo 1, né? E na E3 a gente teve a grande surpresa de anunciarem ele e lançarem no mesmo dia. Achei isso maravilhoso. Achei isso muito bacana. É muito legal quando eles dizem, não, pá, Unravel 2. Aí eu, tá, legal. Ele lança agora, tá lá disponível, compra. E a demo tá ali também pra você jogar, vai lá. Tem muita gente que estava presente na feira que ficou, não pode, será? Não pode ser. Aí tem um aplicativo no celular, né? Já pegou e já foi verificar ali pra ver se estava, aqui tá disponível pra compra mesmo. E foi na conferência da Microsoft, né? Foi na conferência da Microsoft. Será que isso pode se tornar cada vez mais comum, assim, quem sabe? Eu espero é difícil, sim, né? Mas a gente torceria muito pra que isso acontecesse. Acabar com a ansiedade dos gamers. Para jogos indie a gente pode esperar isso aí sim, porque eles são de produção mais fácil, entre aspas, né? Mais fácil. E jogos não tão grandes, não são 60 horas de jogo, 100 horas de jogo, eles são o quê? 10 horinhas no máximo, assim, 10 horinhas de jogo. É uma coisa bem simples, é uma coisa bem leve para fazer, então é um pouco mais fácil de eles lançarem, digamos, no E3 da vida, numa Gamescom da vida. Inclusive eu espero que na Gamescom agora aconteça alguma coisa muito... Deve surgir alguma surpresa, bizarro, provavelmente. Nós estamos jogando aqui a versão demo dele, né? E uma das novidades do Unravel 2... é que agora, em relação ao 1, né, pode se jogar de 2. São 2 mesmo, né? Acho que foi então, isso ficou muito bacana. Provavelmente eles fizeram um trocadilho aí, né? Daí agora está mostrando a conexão dos dois bonequinhos. Se a pessoa for jogar de 1, for jogar sozinho, no caso, ele vai ter que interagir com os dois bonecos. Então, ele é um jogo de plataforma, um jogo clássico, um jogo divertido, simples, muitos quebra-cabeças para fazer e melhorar durante o jogo. Já não precisa nem apertar nada, ele já saiu com o segundo controle. Olha só. Existem muitos quebra-cabeças que tu precisa posicionar um deles num lugar. Por exemplo, aqui, não dá para pular, provavelmente tem que empurrar. Tem que empurrar essa madeira pra gente poder passar aquele obstáculo. Quero pegar o... Aquilo ali eu acho que é só pra mostrar onde a gente tem que ir. Tá, peraí, não. Seguinte, eu empurro, tu sobe. Isso, a gente sobe aqui, aí provavelmente agora, se não me engano, tem um botão que tu agarra aqui eu posso ir porque tu empurrou, Isso. Aqui é importante. No primeiro jogo, o personagem era ligado a um novelo de lana. E agora ele é ligado ao amigo. Isso. E essa inserção do novo personagem afeta de algum modo o desenvolvimento do game? Não... a gente pode até tirar essa dúvida agora com o andamento do jogo, mas... ainda não dá pra saber, mas eu acho que no primeiro, eu joguei o primeiro Unravel, não cheguei a terminar ele ainda. Tem que apertar alguma coisa no triângulo aqui, ó. É que o triângulo a gente meio que fica... Peraí, aqui, ó. Vocês estão meio... Já tem algum quebra-cabeça. Agora foi. Como assim? Nem sei o que aconteceu ali, mas maravilha. Mas a gente conseguiu passar ali pelo obstáculo do jogo. E no primeiro game, tu tinha que ficar procurando as lãs pra voltar. Acho que até tem aqui agora também, ó. Que conforme tu ia andando com o personagem, tu precisava colocar acho que a gente se uniu ali agora. Pois é. Tu precisava reunir mais lã pra continuar andando, por causa que ele ficava preso àquela... sim, aquela bolinha de lã que tinha num ponto do jogo.
e tu não podia avançar depois de um determinado tempo, que é como se esticasse a linha. Isso. Ah, esticou a linha, tu não pode passar daqui. Então é porque tu deixou, esqueceu de voltar, tem que voltar no cenário, procurar um novo... Como é que é o nome da bolinha de lã? Novelo? É novelo, isso. É, novelo. E daí tu pega esse ponto e daí ele ganha mais lã. E ele consegue seguir mais adiante até o próximo novelo, né? Aqui E já agora? é bem... Eles se Diferente, fundiram. Eles né? pareciam Você ter... estava fundido aqui, não sei. É, eles se É o triângulo, quando a gente aperta o triângulo. fundido. Isso. Provavelmente, tem que segurar o deve ter, triângulo. provavelmente deve ter alguns pontos que precisa de mais peso ou coisa do tipo, e deve ter alguma coisa a ver com... Esse jogo usa muito a questão de física, meu né? Deus. Então vai ter vários a física pontos que tu vai precisar Tá, usar esses atributos do jogo, né? Gente, o que vocês estão O fazendo? novelo, Cada um tá ele pulando estica- uma das pedras. não quer... Eu tô tentando pular Não aqui. tem como eu te puxar, Agora ia ser foi. bem mais fácil. Mas assim, será que agora não seria o mesmo movimento do novelo com outro bonequinho? Como não? Bom, provavelmente a gente não pode se distanciar muito, porque daí vai ter o limite da linha que interliga os dois Ali personagens. eu até fiquei meio pensando, será que... Mas eu acho que não deve Deus. fugir muito dessa questão deve ser no máximo a distância que existe na tela, né? Ele não deve deixar a gente se distanciar mais do que isso. Eu vou tentar aqui chegar muito mais na tua frente e ver se... Provavelmente ele vai limitar uma hora o cenário, mas vai indo, ó. Não sei se não acontece em meu alguns Deus. jogos, às vezes Ó, eu o não personagem... consigo mais avançar, ó. Aham, e eu não consigo pular aqui. Bom, deixa eu voltar aqui. Agora foi. Vai lá. Tem isso. É um jogo muito bacana, muito divertido pro pessoal aproveitar e jogar de dois. São poucos jogos de hoje que... Realmente, né? Pra jogar no sofá da sala, Pra jogar bem relaxadinho. junto, né? A maioria dos jogos tem foco online. E é um jogo simples, é um jogo que tu pode jogar com a namorada, tu pode jogar com a irmã, com o irmão mais novo. É um jogo simples, mas que não é só por ser simples que não quer dizer que não tenha diversão. Ele é bem divertido. Hoje em Os dia- quebra-cabeças dele são um jogos pouquinho indie, complexos também, né? Os jogos indie, eles costumam ter mais essa pegada de uma coisa mais conceitualzinha, assim, sabe? Não é uma grande história gigantesca elaborada. Pera aí, como é que faz aqui? Aqui tem que apertar o botão R2 E pra também ele essa- tocar um laço e se prender ali pra subir, ó. E também essa questão, é tão bom, né? Unir ali os amigos pra jogar, isso. pegar alguém ali pra jogar, porque às vezes tu jogar pela internet, coisa assim, com o outro Faz não falta, é a mesma, né? Apesar E é o de comum, ter- né? não é a mesma coisa, Apesar né? de ter os headsets hoje em dia, ter essas coisas assim, mas faz falta essa jogatina na mesma tela, em casa. Às vezes tu recebe um parente, um amigo, um primo em casa e daí tu não pode jogar com ele no mesmo console. É uma questão que a gente até já comentou aqui em outros programas e faz falta, né? Eu tenho que soltar. Pera aí, sai. Tu tem que pegar Pera, embalo. me larga. Não, mas Me eu não larga dizer ele. Como não? Eu não consigo ir pra trás, Eric. porque tu tá, tem que soltar pronto. mais a linha. Chega a ser pronto. engraçado esse jogo, né? Que nem vocês se enrolam, se desenrolam nas coisas. Porque é uma como coisa um diferente. tá interligado ao outro, as ações só podem se desenrolar com os dois seguindo, né? Então, tem muitos pontos aqui que tu precisa usar, que nem a gente estava falando dos elementos de física. Por exemplo, aqui a gente tem que se balançar para conseguir pegar impulso para ir lá no lugar mais alto, ó. E o diferencial, eu acho, nesse jogo é que na maioria, quando tu joga PES, quando tu joga Oh, FIFA shit, peraí. com alguém, tu joga contra o outro. E esse jogo tu joga Esse jogo é um juntos cooperativo, pra ganhar. jogo cooperativo mesmo, né? Não é um jogo versus. Não é um jogo que tu tenha que... Quase cair aqui agora. Tá faltando essas coisas, né? Outro jogo que foi muito bacana também, que daí é um jogo de tiro, pra quem não gosta de um jogo simples assim, né? Que tem gente que tem preconceito contra esse tipo de jogo. Então, tem jogos de tiro, apesar de serem poucos, que é o Army of Two, que foi lançado esse ano, se não me engano. O Army of Two? Não, Army of Two não, do mesmo... já é velho, né? Não, é Army of outro. Vai lá, Como é que é o vai lá. nome do jogo? Tem que pular na parede. Na parede. Aqui Aí. foi. Como vocês fazem pra dar esse pulinho assim, se enrolar? Tem um botão do R2 aqui que tu atira uma lã, daí ele se prende no lugar ali, daí tu pega um impulso pra pular pro próximo ponto. Aí, por exemplo, aqui, ó, tu precisava botar peso pra conseguir derrubar o peso aquele dos dois galho ali pra... né? Aí, agora tem que cair uma pedra aqui, já derrubou nós dois. Já deu uma catástrofe.
E como é que faz? A Way Out, lembrei agora. Ah, o Way Out, sim. A Way Out é um dos poucos jogos, é um jogo que ele foi lançado para ser jogado exclusivamente para 2. Isso é raríssimo. Eu não sei se teve outro jogo que dava essa, que era não assim, que, né? não como Obrigatório não, né? Volta aqui. Não, obrigatório não. Mas o negócio do A Way Out foi que quando ele saiu, quando tu compra o jogo, vem uma outra cópia, digamos assim, uma outra cópia digital, que tu dá pro teu amigo. Quando tu compra, vem outra cópia do jogo. Os dois jogadores, no caso, os dois amigos, não precisam comprar o jogo. Um apenas compra e libera, e o outro baixa a demo do jogo e manda um convite para ele, e através da demo o outro jogador pode jogar. Pode jogar. Mas ele não é só assim, né? Isso é para quem vai jogar online, que é uma febre hoje em dia também. E daí, se a pessoa está em casa, daí só tem um play, ele também pode ser jogado em tela dividida. Então, na verdade, tu sempre verifica, tu sempre vê o que teu amigo está fazendo. Deixa eu tentar passar aqui, que eu me tranquei. Vai lá. E então porque em muitos momentos tu precisa até ele tá fazendo as ações e o jogo fica o tempo todo em tela dividida. E tu precisa ir falando para ele o que ele precisa fazer. Às vezes tu tem que prestar atenção no cenário e ir falando com ele pelo headset, por algum lugar assim, né? Para poder seguir adiante no jogo. Porque ele tá fazendo umas ações, provavelmente tá apertando alguns botões ou coisas do tipo. Põe peso. Agora vem aqui, ó, daí libero para ele andar. Então cada um tem uma ação, ó. Ele é um jogo que foi muito pensado em relação a isso também. Ó. Às vezes a ação de um ajuda o outro. É um jogo que... Tem que andar pra passar. E se a pessoa estiver jogando sozinha, no caso aqui, o jogo te dá a possibilidade de controlar os dois personagens. Aí tu vai ter que posicionar um pouco mais até mais difícil, né? Porque tu vai ter que fazer a ação dos dois bonecos. Mas o jogo, particularmente, eu acho ele muito bom, seja sozinho ou seja... Por mais que o foco dele seja co-op, ele é bom tanto sozinho quanto não, né? Como é que eu... Isso o tempo inteiro um ajudando o outro. E o que eu ia perguntar é sobre as vidas, como é que tu vai saber? Se tu morrer, tu morreu? Ou tem 3 chances? Ele tem, pelo menos o 1 tinha. Ele tinha pontos de save. Então se tu morria no jogo, tu podia voltar. Tu voltava daquele ponto onde tinha salvo o jogo ali, tinha que fazer alguma parte da fase novamente. Mas ele não precisa começar desde o zero. Normalmente a água nesse jogo aqui, pra ele, é uma coisa que mata o personagem. É água funda, né? Não é aquela água rasinha que a gente passou por umas pocinhas de água assim. A gente não tem que pegar aquela coisa de luz. Acho que ali tem um ponto que tem que se pendurar. Tem que se pendurar provavelmente no ponto de cima. E voltando daí para aquela questão das traduções, esse jogo ele não tem tradução em português. Esse jogo é um jogo que é em inglês. E ele é um jogo da EA, o que é interessante e mesmo quando saiu o primeiro Unravel, que eu acho que foi em 2016 ou 17, 16 acho que foi o primeiro Unravel, né? Ele também não... Aqui eu acho que tem que criar uma ponte pra gente pular. Peraí. Tem que amarrar aqui o cordão no quadrado e ir até o outro lado. Tem que amarrar no quadrado. E aperta aqui de novo, aí ele vai amarrar ali, ó. Daí agora fica tipo um trampolim. Tipo um trampolim. Que legal isso. Mas se tu fez e não consegue pular, aí é complicado, né? Vai. E pra te ver, né, que apesar de que tu falou que é um jogo simples, eu achei fantástica essa situação. Ele é um jogo simples um ajudar o outro o tempo inteiro. Mas diverte muito e tem muito essa questão do... Eu tenho que soltar agora, acho que é L1 pra soltar. Agora foi. Não foi. Não, como não? Eu tô limitado aqui, eu não consigo subir por causa da... Dá um R2. R2? Não. L1. Ali dá dicas, ó. Mas esse jogo aqui é um jogo que ficou em inglês. Tá realmente... Eu acho que eu vou ter que descer lá e vou ter que subir através de ti. Eu acho que tu fica aí pra gente ver. Mas eu consigo subir lá, eu tô amarrado no... Porque é o meu cordão que é o que fez o trampolim ali, ó. Bom, é só por isso? Eu não sei, vamos ter que descobrir agora. Bom, gurias, eu vou deixar vocês jogando aí e a gente vai para um rápido intervalo. Não desgruda do sofá, que daqui a pouco a gente tá de volta. Voltamos com Que Game é Esse? E vamos jogar agora a demo do The Walking Dead. Eric, me conta então, que jogo é esse? The Walking Dead, essa aqui é a 4ª versão da série, a temporada final. E a gente vai concluir a história agora
Ele não é a mesma história do seriado e dos gibis, ele é uma história paralela. Então tem muita gente que não curtiu isso. Eu achei bacana, porque a gente já viu as histórias nos gibis, já viu as histórias no seriado, que está um pouco diferente dos gibis. E tem também a questão já teve outros jogos que lançaram do The Walking Dead que tentaram retratar algumas coisas dentro do jogo. Inclusive tem mais um outro jogo do The Walking Dead que lança esse ano, que é o Overkill The Walking Dead. Ele é diferente desse daqui. Esse aqui é um jogo da Telltale. Os jogos da Telltale todos são point and click. E o Overkill The Walking Dead ele vai ser um jogo de tiro. Então ele esse jogo aqui é um jogo que tem muito público, tem muita gente, muitas pessoas que não gostam muito dele, que acham ele muito chato. Eu acho bacana, ele é uma história interativa. Oi? Desculpa, mas por que eles acham chato? Eles acham chato porque ele não tem muita ação, digamos assim. Como a própria demo vai mostrar agora, ele é um jogo que precisa prestar atenção na história e pegando alguns pontos e coisas que vão acontecendo dentro do jogo. E isso vai fazendo com que tu tenha os diálogos, por exemplo. Agora está começando os diálogos ali, ó. Tá os dois personagens conversando e daqui a pouco ele vai me dar várias opções de diálogo. Então eu posso dar rumos diferentes para a história. Vai ter ações dentro do jogo que a gente vai tornar... Ó, aqui me deu só umas opções de diálogo. Tem o tempo para escolher, né? Tem tempo para fazer a escolha, eu vou pegar esse aqui, já virou adulto, né? Escolhi a opção do X. Cada botão dá uma pergunta diferente, ou uma fala diferente. Então tu pode, silêncio, né? Tu pode ficar quieto no jogo, ou pode dar uma pergunta. Tem perguntas que ela é um pouco mais calma, então tu vai ter uma relação melhor com as pessoas. E tem aquelas perguntas mais agressivas. Tu pode ser um ignorante dentro do jogo, por exemplo. Então tu pode... Só que ele é o tempo todo, ó. Mas de alguma forma isso pode te ajudar no jogo? Pode, ele toma rumo diferente e algumas pessoas que podem sobreviver ou morrer dentro do jogo, acontece daqui a pouco uma briga, uma guerra dentro do jogo por decisões e escolhas que tu teve. Por exemplo aqui, ó, agora eu tenho duas opções, ó, para dar pro nenê. Dar uma revista ou um boneco, um brinquedo. Vamos dar o brinquedo. Vamos ver o que ele vai falar, ó. Aí dá um diálogo, assim. Não tá de ouvir a voz dela. Aqui, se eu não me engano, esse jogo aqui é o primeiro da série e o primeiro da Telltale também que está dublado. Então, na verdade ele está dublado. O do Batman não foi dublado. Os outros jogos eram legendados. O primeiro The Walking Dead, eu acho que foi um dos primeiros jogos a sair desse estilo, da Telltale. Foi. Não, ele foi o Wolf Among Us antes? Teve o Wolf Among Us. Teve o Wolf Among Us. Que esses dois eram em inglês. Depois começaram a vir outros jogos e começaram a vir legendados. E hoje já são mais de 10 jogos que a Telltale tem. A Telltale começou a ficar famosa. E esse é o primeiro dublado. O estilo de contar a história dela ficou muito querido pelos fãs, né? Tem gente que odeia esse tipo de jogo porque, como ele falou, não eles tem não têm ação, paciência, é né? só, fica escolhendo coisinha, fica conversando, fica é uma escolha de diálogos e de coisas assim, ó. Por exemplo, aí aparece uma opção. A opção mais, até agora, a maior opção de coisa para fazer é se tu quer dar para ele algum dos itens que estavam em cima do banco do carro, né? Então não é um jogo que tu vai pegar uma arma, vai sair atirando zumbis. Não é um jogo que tu vai ter que ficar procurando suprimentos, coisas do tipo. Sim. Ele é um jogo que é basicamente um vídeo interativo. Ele é um filme. Ele é um filme interativo. É um filme interativo. É um filme que tu constrói. Isso, só que tem a galera que fala que, tipo, se é pra jogar um filme, eu vou ver um filme. Então, né? Mas... é um jogo que nem a gente falou, também tem preconceito. Tem preconceito. Tem preconceito com esse tipo de jogo. Eu particularmente gosto, mas tem essa galera aí que não curte muito. Que nem foi agora o Detroit Become Human, né? Ele conta uma história, tem... O Detroit, assim, ele é um jogo que tem mais opções de coisas para fazer. Tem trilhões de finais diferentes, tem trilhões de coisas, de acontecimentos dentro do jogo. Tu pode ir lá e mudar e revisitar sempre para escolher outra opção. E tem a galera que vai lá e diz, não, olha, eu tô jogando um filminho, não vou jogar filminho, vou ver um filminho então. Ou vou jogar um jogo de ação mesmo, algo que me faça jogar, não que me faça assistir. Eu concordo uma parte só, que é esse jogo não dá pra te jogar quando é de noite e tarde. Como não? Vamos lá. Cara, dá sono, cara. Sono? Dá sono, tá ligado? Bom. Eu acho que nesse ponto aí vale a pena ressaltar. Eu já virei boa parte dos jogos
Eu procuro fazer as platinas dos jogos e é uma platina fácil esses jogos da Telltale. E tem essa questão. Realmente, alguns jogos que eu tentei jogar, às vezes, quando um pouco tarde, cara, dá sono. Porque realmente, às vezes tu fica ali só olhando e daí tá, aí eu aperto um botão. Aí agora tu espera e dá o videozinho. Realmente nessa parte, mas ele é uma história muito bacana. O primeiro The Walking Dead, que foi lançado acho que em 2013, a história dele foi muito boa. E não, foi 2012, eu acho, ou 13, por aí. E daí aquele jogo, ele ganhou o jogo do ano. Muita gente achou absurda aquela escolha, porque teve outros jogos que... Ou foi 2014, agora eu não recordo. Ele foi indicado ou ele ganhou? Eu acho que ele ganhou. Ou pelo menos ele tem a versão Game of the Year Edition. A versão Game of the Year. Mas eu me lembro que ele foi, não foi por todos os sites, né? Todos as avaliadoras, mas teve gente que... Ele não ganhou o GOTY, eu quero dizer, ele não ganhou o GOTY. Eu não recordo, teria que puxar essa informação pra gente ver. Mas fora isso, cara, a história daquele primeiro The Walking Dead era muito boa. Se tu for pegar jogos, assim como The Last of Us, por exemplo, que foi um jogo excelente, aquele é um jogo muito mais participativo, tu faz muito mais coisas dentro dele. A temática é parecida, né? Agora sim a gente vai poder andar com o personagem, ó. Mas tu vê que mesmo andando... Tá falando pra ti procurar comida. Mas e tu, Juliano, particularmente, tu acha que é mais vale ver um filminho ou jogar o The Walking Dead? Bom, como eu sempre falo aqui, eu joguei vários não, mas joguei uma boa gama de Final Fantasy de RPG e eles têm cutscenes longas, eles têm introduções de 15 minutos e eu gosto. Eu gosto de ver. Eu gosto de saber da história, saber do universo, da obra, sabe? Vamos ter um momento de ação aqui. Como eu falei, tem momentos de ação, só que não é aquela coisa frenética de um... Olha, aparece um botão ali, ó. Eu não tive que fazer muitas coisas, ele me deu duas opções ali. Apertar 2 botões. Apertar o bolinha e o triângulo. Ele é um jogo point and click. Isso é um jogo point and click. É o tempo todo, na verdade, o jogo vai seguindo e tu vai apertando os botões e fazendo as escolhas. Tem tipos de jogadores que vão curtir mais ver uma história, que vão curtir mais aquele tipo Unravel, né? Que é só uma gameplay simples, não tem uma grande história por trás. É um gameplay que tu tá indo ali, tá um novelo de lã. Tem gente que prefere Battlefield, só o online do Battlefield, ou só a história de Battlefield, por algum motivo. Ou só MOBA da vida. Tem vários tipos de jogadores, né? Eu acho que vale a pena reservar um tempo para esse jogo, até porque não são muitos, né? Se tu é um apreciador de videogames em geral, acho que vale a pena para tu testar, sabe? Mesmo não sendo teu nicho. The Walking Dead mesmo, esse já vai ser o 4º jogo, na verdade, isso mostra que o jogo fez um sucesso. Ele tem demanda, mesmo sendo um pouco criticado, o pessoal acha um pouco chato e tal, mas ele tem uma demanda, senão ele não teria chegado na sua 4ª versão. Exatamente. E a Telltale, que só lança jogos assim, todos os jogos da Telltale são assim. Então tem público pra ele. Ela tem o prequel de Borderlands, ela tem o Wolf Among Us, que foi antes de Walking Dead. Os Batman, tem o Guardiões da Galáxia. Tem Guardiões da Galáxia? Tem o Guardiões da Galáxia, que foi lançado no ano passado. Eu não lembrava disso. Mas pra tu ver, tem... O Batman são 2 versões também, o The Walking Dead são 4. O Wolf Among Us 2 vai lançar o 2 agora. E o The Walking Dead está lançando a 4ª versão. Eu acho que tem mais algum que eu não recordo agora. E nessa 4ª versão, pelo que tu já jogou as anteriores, assim, o que tu notou de principais diferenças? Olha, por enquanto, tá me parecendo que ele tá um pouquinho mais aberto que os outros. Tá dando um pouquinho mais de opções. Por exemplo, aquela parte ali do zumbi, não tinha aquilo ali no outro. Tinha momentos que tu tinha que ficar apertando o botão para correr várias vezes, ou uma coisa e outra. Às vezes aparece não dava pelo menos 2 opções, como já deu ali. Tu pode atordoar ele e depois matar. No caso ali eu atordoei primeiro, daí ele deu um chute no joelho do zumbi, e ele caiu e ela pegou e cravou uma chave de fenda na cabeça. Não era tão intuitivo assim, mudou um pouquinho, aumentou um pouquinho mais só, deu um pouquinho mais de liberdade, mas ele continua na mesma essência. Não tem. Eu acho que a dublagem é uma coisa bacana pro jogo, porque tu consegue prestar um pouco mais de atenção no cenário do jogo, assim como a gente tinha mencionado antes no GTA, né? Pois o jogador não... Tu consegue ver mais coisas no cenário porque tu tá ouvindo, então tu não precisa estar lendo a legenda ali embaixo. Sim. Então tu consegue entrar mais na história, entender melhor algumas coisas e ganhar até um tempo, porque às vezes eu, por exemplo, nos outros jogos, eu ficava parado olhando a legenda,
Quando parava de olhar a legenda, aí que eu ia olhar o cenário, prestar atenção no cenário. Agora eu acho que eu vou poder fazer as duas coisas juntos por não precisar ficar tão focado na legenda do game. E evolução gráfica, eu não sei, tu que jogou... Isso sim, isso dá pra notar. Eu vejo que tem alguma coisa assim, mas... Apesar de ser um jogo cartunesco, né, desenhado, digamos assim, tu consegue notar, principalmente no primeiro, cada um deles teve um pouco mais de detalhes. Mas tem um pessoal que reclama muito que a Telltale não evolui a engine gráfica dela, que é sempre a mesma coisa, só que só um pouquinho mais polida para o próximo jogo ou para a próxima geração, não sei. Ele não é um salto. Se tu pegar o primeiro e comparar com esse daqui, é uma grande diferença. Mas se tu pegar o terceiro pro quarto, ele tá mais bonito que o terceiro, mas não é uma grande evolução. Exatamente, já tem eu acho que dentro dessa engine aí, né, eles já foram ao limite do jogo já. E isso tem que mudar, eu acho, particularmente. É parecido com a Bethesda, né? A Bethesda sempre tá usando as engines velhas dela, fazendo as coisas. Aí fica um negócio quase todos os jogos, se tu for olhar, da Telltale é característica deles. Os Batman são assim, o Guardiões é assim. Sim. Todos são jogos desenhados. Não, os jogos desenhados sim, mas eles podem, de não estilo de arte, mas eles podem melhorar um pouco a engine, deixar menos serrilhado, deixar um pouco mais, sabe? Entendi. Esse tipo de coisa, deixar mais palpável, assim. A parte dos detalhes, né? Esses pequenos detalhes que as pessoas notam, os mais chatos, pelo menos, os entusiastas da vida, eles pegam e notam, eles vão dar um zoom num frame muito específico e tem ali um serrilhadinho bem pequenininho. Olha só o serrilhado ali, não evoluiu ainda. Aqui a gente encontrou agora um casal de zumbis, que deve ser pessoas que enquanto estavam vivas se amarraram ou alguém amarrou eles nas cadeiras. Eles se transformaram em zumbis e às vezes mesmo que tu não conheça, às vezes o próprio jogo te conta a história dessas pessoas que aparecem. Por exemplo, aqui tem um bilhete, nos pés deles. Então tu acaba... É um jogo que ele é rico em detalhes e na história, porque ele conta quem são as pessoas que estão dentro do jogo. Quem são as pessoas que, por mais que elas não façam parte da jogatina, eles acabam ajudando. E tu falou antes que às vezes te dava sono, etc. Mas sendo agora um jogo de terror, não te dá também... Pode ser que não te dê algum susto, porque os gráficos estão melhores, né? Não dá pra considerar um jogo de terror. Eu acho que ele é uma temática de terror por causa dos zumbis e tal. Mas não dá pra se dizer que é um jogo aterrorizante. Não dá nem pra chamar e se fosse aterrorizante, tu não ia me falar também, né, Erika? Provavelmente aqui no programa eu iria falar que ele é um jogo até infantil. Infantil é um pouco exagero, né? Até porque claro. Tu crava a chave de fenda na cabeça do zumbi, mas... Ele é um jogo, claro, que ele tem o seu limite de idade, não é pra indicar. Tem sangue, tem morte, tem essas coisas que tem que cuidar. Né? As coisas básicas. Mas ele, se eu não me engano, o primeiro capítulo dele já sai agora no final do mês. Quem quiser, a demo foi disponibilizada agora nessa última semana. Vale a pena dar uma conferida. Aproveita a demo para ver se vai curtir o estilo do jogo. Porque pode acontecer de tu comprar e ficar arrependido depois. Bom, então fica a dica para você aí de casa testar a demo de The Walking Dead. E vamos para as comerciais e já voltamos com mais gameplay. Chegamos no último bloco do programa e agora vamos com a demo de Yakuza Kiwami 2. Gurias, e aí, que game é esse? Do que trata? Como é que é? Bom, o Yakuza ele é uma série de jogos da SEGA, né? Falecida produtora de console SEGA. Que faz um grande sucesso no Japão. Ele não vou dizer que é de nicho, mas ele raramente... ele não tem uma fanbase muito grande aqui no Ocidente, né? E tu vê o porquê disso, até porque ele não tem nem legendas em português, não tem nem como mudar. A legenda é só em inglês e o áudio, provavelmente ele pode mudar entre inglês e japonês, eu não sei, eu não pude ver ali nas opções. Não duvido que não seja apenas japonês, porque né? eu acho que, como ele se trata de um jogo que é deles lá, né? Então eu acho que o áudio deve ser japonês, porque os personagens todos têm as características, a gente vendo, né? E o áudio, e daí só a legenda em inglês mesmo. Então pra quem não é fluente em inglês, pode ser que atrapalhe o jogo? Bom, vocês vão jogar agora? Não sei se vocês já jogaram. Bom, pela legenda, eu não sou muito fã desse jogo também. Ele não vende muito bem aqui no Brasil, realmente. Não vende. Ele tem os fãs dele. Eu acho que o pessoal compraria ele na falta de opção. Mas não existe tanto aquela questão de chegar na loja e eu quero Yakuza, eu preciso do Yakuza.
acho que isso aí passa um pouco longe. Mas esculachando o game agora. Não é até esculachando, é um jogo bom, é um jogo bacana, mas ele é um jogo simples. Eu acho que esse jogo aí é como se fosse um jogo da geração passada que roda nessa. Exatamente. Ele precisava evoluir mais, ele precisava ter mais opções de coisas pra fazer. Isso acontece muito com jogos que são mais famosos no Japão, entre aspas, né? Por exemplo, Persona. Eles lançam sempre antes no Japão, sei lá, quase 6 meses antes, e aí só... Quando é que ele vai sair a versão completa? Tu diz aqui o de dança ou o outro? Não, falo do... De RPG mesmo. Não, falo do Yakuza, esse aqui. O Yakuza. Eu não sei. O Kiwami 2 é para esse segundo semestre agora. Para esse segundo semestre agora, acho que é para final do mês. Ele foi lançado em dezembro de 2017? Lá no Japão. O 2 eu não cheguei a me informar. Se eu não me engano, ele foi ano passado e... Tu vê que tem uma discrepância, um intervalo muito grande para ele sair. Nós estamos em agosto já, né? Daí seriam 8 meses de diferença pro... Sabe? Aí esse tipo de coisa que fica complicado. E tem vários jogos que saem primeiro no Japão e depois... Ele foi lançado em dezembro de 2017. Dezembro de 2017, pois é. São 8 meses, 8 quase 9 meses de diferença para sair para cá. O que é difícil de entender por causa do... O lançamento vai ser dia 28 de agosto, gurizada, só pra dizer pra vocês. Que o lançamento agora do Yakuza é dia 28 de agora agosto. É o lançamento dele. Isso. A demo também que a gente baixou, acho que foi disponibilizada semana retrasada na PSN. E foi uma oportunidade que a gente achou de, vamos mostrar como é que é esse jogo, até pra gente conhecer um pouco mais dele. Ele é um jogo mais até de briga de rua, vai dar pra ver ele agora. Ele tem muito essas coisas das artes marciais, né? Desse clichê dos Yakuza serem muito brigões e tal, muito... Nos bairros boêmios do Japão, eles estão sempre brigando na rua, assim, essa coisa. Eu acho que esse estilo de jogo até faz um pouco de falta, sabe? Ele parece um beat'em up. Ele realmente parece um beat'em up, se eu for comparar, assim. Não tem mais jogos de briga de rua hoje em dia. A maioria dos jogos são de luta. Daí é a visão lateral, é o jogo clássico, né? Mas isso aí é uma coisa que eu acho meio falha no jogo. Por exemplo, ele acabou de dar uma surra no adversário, o cara tava no chão e a cutscene ali, o vídeo já aparece ele em pé na frente dele ali, tomei um pau aqui agora, mas tá ali em pé e tá... Sim, ele não tem a ligação entre uma cena e outra. Ele já dá um pulo, já dá um salto assim nos acontecimentos do jogo. Eu acho que isso aí é uma coisa que nos dias de hoje deveria ser um pouco mais cuidada, né? Mas esse jogo... Ele não é... Em partes, assim, ele não é pra ser um jogo sério, pra ser um jogo realista. Ele é pra ser um jogo... ele não busca a realidade. Divertido, clichê, escrachado. Não até porque daqui a pouco ele vai estar rodeado aí por uns 10 inimigos, ele bate nos 10 Essa é a grande moral. Ele lembra Sleeping Dogs até um pouquinho, né? Sim. Claro que Sleeping Dogs China, mas... Ele dá um pouco uma lembrada de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs que é chamado de o GTA chinês. O Sleeping Dogs é um jogo muito bom. Esse é um jogo que eu quero jogar. O mapa dele parece eu tenho ele lá e ainda não joguei, mas eu quero jogar. Agora o Yakuza é um jogo que não chega a me interessar. Vamos ver, de repente, se essa demo me cativa, mas eu não tenho, até o momento, interesse em jogar. Já pegou uma antipatia bem que às vezes também existe aquela questão, né? São muitos jogos. Agora, no final de agosto, começa a vir vários lançamentos que estão sendo aguardados. Anúncios e lançamentos. E daí... não sobra tempo para jogar todos os jogos. Então a gente tem que fazer uma escolha. Tem que fazer umas escolhinhas. E daí como esse jogo ele não me chama tanta atenção e ele não demonstra assim, ele não é falado, tanto que tu não vê ele na mídia, tu não vê o pessoal falando, nossa, esse jogo é excelente, o cara tem que jogar, tem que ter essa experiência porque é diferente, um jogo de briga de rua, ou seja, do estilo que for, não vai fazer falta tu não jogar ele. Pro Ocidente ele é isso aí mesmo, agora Pra ser bem sincero mesmo, jogando assim... mas quem gosta, sim, quem gosta do estilo tem um prato cheio nas mãos. Como não é o meu estilo, por exemplo, não... Do estilo da franquia, né? Ele vai ter o 6º jogo agora. Pois é, já tem o... Anunciaram que vai ter o 6º jogo agora. O Yakuza 6 já foi lançado. No Japão? Ou aqui? Até aqui. Aqui? O Kiwami 2 agora é após o... Não, ele é um remake, 6. então... Não, ele é um remake. Qual? O Kiwami 2 é um remake do jogo de 2006. De 2006? Sim, eu sei que tá porque eles vão lançar também o... Eles vão lançar uma... Já são 4. Aí são vários. O cara tá até com um taco de beisebol na mão, mas ele não te dá um golpe, ó. Agora ele foi querer te dar um ali... Não quis também. Essa ação, assim, ó, essa burrice artificial, digamos assim, eu acho que é uma coisa que
Tinha que ser trabalhado. Eu acho que tu pode pegar o taco de beisebol agora. Provavelmente dá pra pegar o taco de beisebol dele. Eu me lembro que eu gostava de jogar Yakuza no tempo do Play 2. Porque eu acho que era essa sensação de sair soltando a porrada em todo mundo era bacana. Mas hoje tá meio batido, sabe? Ele parece o jogo do Play 2, só com um gráfico melhor. Essa é a minha sensação. É um jogo que não evoluiu. É isso que faz falta, que faz... tinha que ter. Mas eu acho que ele é um jogo que não evoluiu por um motivo, um grande motivo, é que a fanbase não é tão exigente, porque eles gostam do que eles gostam dessa forma, né? Então eles gostam da fórmula, então eles vão parar de comprar. Não é porque eles não apostam, eles não mudam. É que nem o Far Cry. Far Cry, desde que veio o Far Cry 3 e deu uma mudada na fórmula e deu certo, teve o Far Cry 4, saiu o 5 agora e o Primal, que são praticamente o mesmo jogo, só que com uma roupagem diferente, algumas armas a mais, poder usar alguma coisa e outra a mais ali, mas tu pega o jogo, ele é a mesma base. Tanto que até a história é bem parecida, né? As histórias são parecidas. Nenhum superou o 3, que foi o que revolucionou. Pra mim, o Far Cry 3 é o melhor. Eu tô falando com beleza, e vocês podem comparar de alguma forma como ser um GTA do Japão, digamos assim? Não, ele é muito diferente. Inferior também, principalmente, né? O GTA ele tem bem mais liberdade. Mas pelo carisma, assim, digamos, pelo carisma que tem o GTA com ele é um jogo que pelo menos te dá liberdade. Por exemplo, agora ele está caminhando com o personagem no cenário, está andando nas salas, entrando nos prédios ali, ele conversa com um e outro. Nessa questão de liberdade, até tudo bem, dá pra se dizer que é parecido com o GTA. O GTA trouxe isso pro mercado e revolucionou os jogos. Vários jogos começaram a fazer coisas parecidas. Nesse estilo, né? Então, mas ele não dá tanta liberdade quanto o GTA. Porque o GTA mesmo, ele evoluiu dentro do jogo, dentro das suas versões. E o Yakuza tem um pouco de liberdade, mas ele não é totalmente mundo aberto, como o GTA. O GTA tu faz absolutamente o que tu quiser, a hora que tu quiser. E tu tá num ponto do mapa, se tu já tá com todo o mapa liberado, tu vai tu atravessa todo o outro mapa e fica lá se tu quiser. O Yakuza não, tu tem uma área aberta, um bairro, tu vai ficar ali, vai fazer o que tu quiser ali, mas tu não consegue ir para outro lugar, tu não consegue ir para outro bairro. Ou consegue? Eu acho que não. Ele é tipo, ele parece ter várias sessões, pelo que pareceu ele é, tipo, aqui eu tô ao que parece ser em Soultembory e provavelmente eu vou poder ir para outros lugares do Japão aqui. Mas eu acho que não é livre assim o tempo todo, né? Não é livre o tempo todo. Conforme vai passando as fases. Talvez depois de um tempo no jogo tu consiga avançar entre elas sem problema nenhum também. Mas agora eu tô preso em Kansai, eu não sei onde, que cidade que eu tô exatamente. Mas uma coisa que eu ia falar, como eu tô em Kansai, provavelmente o jogo tá com a dublagem original. O sotaque dos personagens ele é de Kansai. E como a gente estava falando de dublagem antes, para esse tipo de coisa, para esse tipo de autenticidade é importante, porque não tem como tu traduzir um sotaque. O sotaque ele é original, ele é o sotaque, ele é aquela coisa. Então, por isso que eu falei de jogos japoneses principalmente, porque como eles têm uma grande, uma vasta gama de sotaques dentro do país, traduzir nessas situações não é uma coisa muito... deixa menos autêntico mesmo nessas provavelmente vai ficar... Eles teriam que pegar vários dubladores, né? Nesse caso aí... E às vezes tu nota dentro de um jogo que são 2, 3 personagens diferentes, mas tu nota que é a mesma voz. Tanto no inglês quanto até nos dublados eles só mudam um pouquinho, no assim. Brasil. Mas o que provavelmente os dubladores iam fazer, ou o que a empresa ia pedir para fazerem, é botar sotaque meio caipira, meio alguma coisa assim, para tentar fazer uma analogia com sotaques brasileiros, mas o sotaque... Não ia dar certo. Exatamente, não é uma equivalência, são duas coisas diferentes, muito distintas, né? Então, nesses casos, eu acho que a dublagem tem que ser original, mas podia ter uma legenda em português, não tem problema nenhum, porque esse é um jogo, principalmente esse jogo aí, ele tem muito diálogo. Toda hora diálogo, as cutscenes não podem ser puladas, e a história... os fãs gostam, pelo menos, né? Aparentemente ela é uma história muito interessante, que mostra alguns pontos da cultura japonesa, talvez desmistificada, assim, eu não cheguei a jogar os jogos, mas por conta disso a dublagem pode ficar original sem problemas, aliás, eu recomendo que fique assim, e a legenda em português é quase necessária, praticamente necessária. Então, pra quem quer um jogo
caracteristicamente com o Japão, que tem os caracteres necessários para imitar a cultura japonesa. Esse jogo é um legítimo jogo japonês para isso. Bom, guris, muito obrigada pela presença de vocês, por ter comentado aqui nas nossas demos das gameplays. E obrigada pela participação de você aí de casa que nos acompanhou do início ao fim. Deixa teu recado e manda tua opinião sobre o programa nas redes sociais da RDC TV e voltamos na próxima semana. Até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.